De um assunto super importante que, infelizmente, atinge 840 mil brasileiros. O vírus da AIDS. Esta semana, a descoberta da doença pela personagem Nanda, na série Os Dias Eram Assim, foi emocionante. Chamei vocês aqui porque eu tenho uma coisa para falar. A cena foi gravada de uma vez só, do início ao fim. A jovem descobre que está com AIDS e conta para a família. O ano é 1984 e a doença, então desconhecida, era quase sempre fatal. Tocados por uma emoção profunda, os atores se entregaram ao drama da personagem Nanda e acabaram improvisando por instinto. Ai, eu tô com essa doença nova. Síndrome da imunodeficiência adquirida. Eles me emocionaram. Eu senti como se eu estivesse falando para minha própria família mesmo. E aí eu vomitei aquilo com a emoção deles e naquela emoção, e aí saiu. Júlia Dalávia tem 19 anos e teve que pesquisar muito para entender o que era o desespero de ter uma doença contra a qual não existia nenhum remédio. No início da epidemia, nós lidamos com uma coisa desconhecida, praticamente uma sentença de morte ser diagnosticado com um quadro de AIDS. Aí o Semar descobriu que tinha o vírus em 1989. Ela tinha 19 anos. Foi um baque para a família. Ela tinha uma filha pequena e queria ver a filha crescer. Elas não sabiam o que seria desse futuro, mas hoje o Semar tem 48 anos, viu a filha crescer e viu também os 3 netos nascerem. Eu não achei que eu fosse viver nem um ano após a descoberta. Você conhece muita gente daquela época? Não tenho mais ninguém daquela época que esteja vivo. Eu joelhava nos pés do médico. Eu achava que o médico tinha que curar ela. E o médico chorava. O médico chorava junto com a gente. E o Semar chegou a tomar 12 comprimidos por dia. Hoje são 3. E ela pega de graça todo mês pelo SUS. Se a pessoa é portadora do HIV e ela se trata e a multiplicação do vírus está controlada no sangue dela, essa pessoa não passa a infecção para outra, não passa para os seus parceiros sexuais, a mãe não passa para o bebê. A descoberta é recente, mas ter a carga viral baixa, indetectável, não significa cura. Significa que o risco de transmissão diminui ao máximo. A meta que nós temos global é de testarmos 90% das pessoas que estimamos HIV positivas, destas colocarmos 90% em tratamento e que destas 90% tenham carga viral indetectável. O teste rápido, que já é feito pelo SUS, ganhou uma nova versão. É o autoteste, que pode ser comprado nas farmácias. Lembra um teste de gravidez. O resultado sai em 20 minutos. No Brasil, estima-se que 112 mil pessoas têm o vírus HIV e não sabem. E que mais 260 mil sabem e não se tratam. O desafio maior qual é? É identificar essa população HIV positiva que desconhece a sua situação. Esse é o problema todo. Porque se você tem um vírus e não sabe que tem, você continua tendo relacionamentos sexuais e transmitindo o vírus. O desafio da saúde pública é identificar todos os que têm o vírus. Então, todo mundo tem que fazer o teste, porque isso não é só para proteger a comunidade, é para você se proteger, porque se você sabe que tem o vírus, você começa a se tratar e você tem um grande benefício iniciando esse tratamento precoce. São cerca de 40 mil novos casos por ano, a maioria entre jovens de 15 a 24 anos. Principalmente entre os jovens gays, é onde a epidemia mais cresce, não só no Brasil, no mundo inteiro. Como mais uma opção de proteção, o SUS passa a disponibilizar em dezembro a PrEP, profilaxia pré-exposição,
Um remédio para quem não tem o vírus, mas costuma ter relações de risco e que deve ser tomado antes. Mas nada substitui o uso da camisinha. E o Semar se vê nas cenas de Nanda, personagem de Júlia. Eu me vi. Exatamente, eu era muito nova. Até hoje, quando eu lembro da tristeza. Vi a cena, fiquei emocionada, coisa que eu não fico já há muito tempo. Foram altos e baixos, muitas internações, depressão, preconceito. Você se sente uma sobrevivente dessa década? Sinto. Espero viver mais uns 30 anos, que já tá bom. Do lado da mamãe. Minha mãe é tudo. Eu me chamo Adson, sou da cidade de João Pessoa e venho questionar um pouco a respeito da matéria que foi exibida ontem no Fantástico sobre a minissérie Os Dias Eram Assim. Resumidamente, no momento, a minissérie relata sobre uma jovem que acaba de descobrir sua sorologia em um tempo em que nada se sabia sobre o vírus. Então, ao receber a notícia de estar HIV positivo naquele tempo, era como se tivesse recebido uma sentença de morte, pois como não havia tratamento, não havia medicações com isso, realmente era bastante difícil lidar com a mesma. Então, vendo isso nos dias de hoje, é nítido vermos a evolução do tratamento de HIV e AIDS no Brasil, mas absorvendo tudo isso do passado e trazendo para o que estamos vivendo no momento hoje, levando em consideração que a nossa vida não é uma novela, estamos passando por uma situação preocupante, de retroação até, pois no dia a dia estamos vendo aí as faltas de medicações, fracionamento de antirretrovirais, falta de kits básicos para testagem, como também a suspensão de exames de CD4 e carga viral, na qual temos eles como controle do vírus, e tudo isso me faz questionar, me faz ficar numa pergunta: e aí, será que estamos mesmo remando contra o combate do HIV e AIDS no Brasil? Ou será que a gente está retrocedendo ao passado, à descoberta do vírus? Então, acredito que seja necessário acordarmos um pouco e até mesmo parar de silenciarmos, pois existe sim jovens perdendo vida pela falta de assistência básica, e nós não podemos nos tornar números, índices de morte, e sim números de vidas superadas para essa situação atual. Assiste o nosso canal, tudo bem? O meu nome é Davidson. Então, hoje a gente veio falar sobre a minissérie Os Dias Eram Assim, que o Fantástico exibiu uma reportagem ontem. E a gente quer abordar nada mais, nada menos que o crescimento epidemiológico que vem tendo do HIV/AIDS. E quando aquela reportagem foi exibida, como já disse o nosso companheiro, no panorama de hoje da AIDS, isso mostra que a gente está vivendo um retrocesso. Estamos à beira do colapso da década de 80 e 90, pois neste momento em si está faltando vários antirretrovirais, está faltando bastante exame, que é o que controla, a janela imunológica das pessoas, ou seja, que vai saber se o remédio está funcionando, se o remédio não está, que é o que vai equivaler se o tratamento está sendo bem aceito pelo organismo, se o tratamento não está sendo aceito. E a UNAIDS ontem falou sobre a meta 90-90-90. Essa meta, para ela ser atingida, todas as pessoas têm que estar tomando antirretroviral. Todas as pessoas têm que estar com seus tratamentos em dia. Só que nesse momento nós vivemos uma crise política tão grande que não tem remédio em vários lugares do país, não tem exame em vários lugares do país. Então a gente está vivendo um retrocesso da década de 80 e 90.
E a epidemia só vem crescendo, crescendo e crescendo. Como agora aí pelo nosso companheiro Adson, a nossa vida que vive com HIV não é uma novela, não é Os Dias Eram Assim. Só que naquela época o HIV era um diagnóstico de morte. E infelizmente hoje, em 2017, o HIV parece que está sofrendo um retrocesso aí que me parece bastante claro para a gente do movimento social que vive na luta contra o HIV, que esse retrocesso ele só tende a crescer, porque o governo não conversa com o movimento social, o governo não quer saber o que a gente acha, o que a gente pensa, e na verdade é mais do que isso, é um descaso, isso infringe diretamente os direitos das pessoas vivendo com HIV, isso é negligenciar tratamento. E ao negligenciar o tratamento, você impede que a pessoa que vive com HIV, ela obtenha qualidade de vida. Que ela obtenha não só os seus antirretrovirais, que ela obtenha vida. Então, quando falta um antirretroviral, que a pessoa sai lá do final do mundo, só para vir numa consulta, só para fazer o seu exame, só para pegar o seu antirretroviral e ela não encontra, muitas vezes ela desiste do tratamento. E é o que ocasiona inúmeros impactos na AIDS. Então, quando a gente ouve um discurso como a gente ouviu da UNAIDS, é preocupante, porque isso mostra que muitas vezes eles não estão nem aí. É simples assim. E que a gente tem que se adequar ao que eles colocam, quando na verdade não há um diálogo direto. Eles não querem nem saber o que a gente pensa ou o que a gente acha. É bem isso. E há um descaso sim, há um descaso em muitas outras áreas. Porque não é só o antirretroviral. Porque para além do antirretroviral, falta exame, falta consulta, falta um monte de coisa. Então tem um monte de coisa errada antes de chegar no 90-90-90. A PrEP vai estar disponível, mas antes disso, eles não anunciaram na TV que para a pessoa tomar a PrEP, vai ter todo um protocolo para essa pessoa chegar na PrEP. Entendeu? Então não é um acesso universal. Tem todo um protocolo que a pessoa tem que seguir. Entendeu? Então não é simples assim. Como colocaram que seria simples, então não é simples assim. Então tá aí, galerinha, um recado e tal. E é o que a gente tiver para dizer, a gente vai dizer. Independente se é governo, se não é. O que a... Bem, gente, na verdade, o que dizer, né, sobre tudo isso? O que dizer sobre essa política desastrosa, né, que não vem particularmente só deste governo, né, vem de outros governos também. Se nós tratarmos da política de HIV/AIDS no Brasil, nós vemos que o atraso, né, o retrocesso, né, ele está agora, ele necessariamente está mais presente agora, certo? Mas ele vem de 10 anos para cá. Primeiro ponto muito específico é que um país que quer tratar todo mundo, certo? Ele, evidentemente, ele não vai comprar medicamentos de primeira linha como nós queremos e como nós desejamos, e que é uma obrigação do governo. Nós estamos tratando com medicamentos que, infelizmente, são tratados de segunda, terceira linha, enfim, com efeitos colaterais adversos, né, horríveis para as pessoas que utilizam desses mesmos medicamentos. O desrespeito da pessoa humana, né, ele está agregado hoje, né, infelizmente, né, a diversas políticas do SUS atualmente, principalmente partindo do pressuposto, né, que as contas do governo federal, as contas do Ministério da Saúde, elas foram rejeitadas.
né, pelo Conselho Nacional de Saúde, 16 milhões de reais, né, foram desviados. E o que ocorreu com isso, com esses 16 milhões desviados ou remanejados, né? Aconteceu que ocorreu falta de medicamentos, que é contra a lei, fracionamento de medicamentos, que é contra a lei, né? Enfim, toda uma política construída dentro de 10, 15 anos está indo por água abaixo, também pela culpa, certo, do governo e também pela culpa dos próprios movimentos sociais. Aí eu não vou citar quais, certo? Mas principalmente aqueles que votaram, certo, a favor da retirada da nomenclatura AIDS do Departamento Nacional de DST e AIDS, além das hepatites virais. E o que isso significa brevemente? Significa que toda uma jurisprudência, significa que todas as resoluções e leis, elas podem estar comprometidas ou parcialmente comprometidas, certo? Só pela retirada da nomenclatura. E o velho toque de arrodeio, como a gente costuma dizer, né? Deram, né? E dizer que vai diminuir o preconceito. Diminuir o preconceito, a gente só diminui o preconceito, certo? Quanto às pessoas que vivem com HIV, com as pessoas que vivem com HIV e AIDS, com as pessoas que vivem com HPLV, enfim, tantas outras doenças, certo? Negligenciadas pelo governo com educação. Educar a nossa população. Nós só seremos um país realmente um Estado democrático de direito, certo? Se nós educarmos a nossa população. Nós estamos sendo vítimas, né? Na verdade, nós estamos sendo vítimas de tantas coisas ao mesmo tempo, né? Mas grande parte, né? É nossa culpa, evidentemente, certo? Porque nós colocamos esses caras aí, né? E também os movimentos estão calados, por sua grande maioria, concordando, parecendo um bando de periquito, assim, tudo concordando com o governo. Isso é uma merda, gente. Enfim, desculpem as palavras, mas vamos falar a verdade, isso é uma merda, né? E aí, enfim, eu não vou entrar neste detalhe, neste momento, porque eu não quero me prolongar muito, né? Então nós vemos aí no começo da nossa matéria, do grupo Positividade, né? A questão do HIV, né? Da década de 80, etc, etc. Daqui a pouco a gente vai ter que meu Deus do céu, é porque não tem aqui. A gente vai ter que sair com uma sacola de papel na cabeça, com os olhinhos assim, as pessoas que não têm sua sorologia publicada, né? Para nós protestarmos, certo? Pela não falta de medicamentos, pela falta de medicamentos, pela falta de CD4 e carga viral, que são exames essenciais. Nós já fomos exemplos, gente, para o mundo no enfrentamento à AIDS. E hoje nós só vemos essa linha, certo? De pessoas infectadas crescer. E nós vemos o quê? Afinal, nós vemos o governo não fazer nada. Eu não sei qual é o papel da UNAIDS, na verdade, né? Qual é o papel da UNAIDS? Falar eu também falo. Falar o Davidson fala. Falar o Adson fala. Falar as outras redes fala. Nós temos que pressionar. Nós somos sociedade organizada. Nós somos o verdadeiro movimento social, porque todo movimento social depende das pessoas que vivem com HIV. Ao contrário de tudo isso que foi mostrado na primeira reportagem, certo? Nesta mesma edição, eu vou colocar agora a verdadeira situação do SUS. E nós temos que defender o SUS, certo? Porque queira ou não queira, cada um de nós brasileiros, certo? Que sejam naturalizados, que seja, enfim,
depende do Sistema Único de Saúde. E aí nós vamos ver como o Estado brasileiro está negligenciando, certo? Pessoas que vivem com HIV, pessoas que vivem com HPLV, enfim, está negligenciando a nossa população. Faltam médicos, leitos, equipamentos, enfim, condições de trabalho. Pois é, falta tudo, né? Faltam médicos e falta inclusive o mais elementar, vão se revezando, às vezes faltam sondas, outras vezes faltam luvas do tamanho certo, fio de sutura do tamanho certo, está se tratando um paciente com um determinado antibiótico, depois não tem mais aquele antibiótico, faltam remédios na farmácia de alto custo, gastaram um dinheirão com informática e médicos em muitos hospitais não conseguem acesso aos exames dos pacientes para poder atender bem, faz um mês, porque o computador está fora do ar, né? No meio desse caos de gestão, como apontou o promotor de saúde, é bom registrar o trabalho heróico dos bombeiros, né, que dão o primeiro atendimento, e os médicos de plantão que carregam o piano em número inferior ao necessário e sem meios. Agora mesmo, neste instante, num dos principais hospitais do Distrito Federal, o de Taguatinga, a emergência, que comporta 57 pacientes, está com 132. Que são atendidos até no chão. Emergência cirúrgica, com médico sozinho na especialidade, tendo que operar com auxiliar de enfermagem. E a nota do governo diz que não há qualquer restrição ao recebimento de pacientes. E não é porque é janeiro, não. Férias são concedidas em todos os 12 meses do ano. Aí se escalam os substitutos, que recebem hora extra, mas como não se quer pagar hora extra, as escalas ficam desfalcadas e os plantões viram essa tragédia que a gente viu. A propósito, o governador, ao assumir, invocou sua condição de médico e prometeu resolver os problemas da saúde em 100 dias, tempo em que assumiria pessoalmente a Secretaria de Saúde, e decretou estado de emergência na saúde pública. Já se passaram 740 dias e, neste momento, ele está em férias, assim como o secretário de Saúde. Zileide. E a população sofre. Nós temos o SUS, que dá cobertura, teoricamente, para todos os brasileiros. Na prática, nós encontramos apenas 150 milhões de pessoas que dependem exclusivamente do SUS. Portanto, 2/3 da nossa população, ou 3/4 da nossa população, depende só do SUS. E nós temos 50 milhões de pessoas que têm direito à saúde suplementar. A saúde suplementar é a que compreende os planos de saúde. O SUS luta com dificuldades muito grandes, isso é conhecido de todos nós. Porque nós temos um sistema de saúde que, teoricamente, oferece saúde gratuita para toda a população, mesmo para aqueles que têm planos de saúde. Você opta por um plano, mas não perde o direito ao SUS. Em alguns países, perde. No Chile, por exemplo, você tem que optar. Você quer ficar na saúde pública ou você quer ficar na saúde suplementar? Escolheu uma, você perdeu o direito à outra. Mas aqui não, aqui o direito é universal. O SUS luta com todas essas dificuldades, e as dificuldades são de duas ordens. O subfinanciamento, quer dizer, o que o governo aplica em saúde é muito pouco para tratar de todos os brasileiros, e, em segundo lugar, o sistema é mal gerenciado. A máquina pública é uma máquina burocrática, emperrada, difícil de fazer andar. E, com isso, os recursos, que já são pequenos, ainda são mal administrados. Além disso, há a interferência política e a corrupção que se espalha por toda a máquina estatal brasileira. Os planos de saúde funcionam de que maneira? Você compra o plano, eles fazem um cálculo de todos aqueles que estão no plano e veem quanto tem que ser a mensalidade para cobrir aquelas despesas. Os planos de saúde estão numa situação complicada. Por quê? Porque o usuário acha que a mensalidade que ele paga é cara. O usuário acha que o médico que o atende no plano de saúde é um médico que mal olha na cara dele. Os médicos acham que os usuários dos planos de saúde vão naquele médico porque está ali na lista, mas não tem qualquer ligação com aquela pessoa. E eles
têm problemas com os planos de saúde porque acham que são mal pagos e que o único jeito deles sobreviverem é atender um grande número de pacientes, com perda da qualidade de atendimento, é lógico. O plano de saúde fica contra os médicos, porque pedem exames demais, e contra os usuários, que pleiteiam tratamentos que não estão previstos nos contratos, e quando o plano nega, eles vão à justiça e entram com uma liminar, e o plano é obrigado a pagar. Então nós temos uma situação que são todos contra todos. Por outro lado, a medicina é um único ramo da atividade em que a incorporação de tecnologia encarece. Normalmente a incorporação de tecnologia barateia o atendimento, barateia o serviço. Na medicina, não. Eu lembro que o primeiro computador que eu comprei, o primeiro laptop, eu gastei um dinheirão para comprar. Custava 5 vezes mais do que custa hoje. A tecnologia barateou. Na medicina, a incorporação de tecnologia encarece o produto final. Aparece um exame novo, aparece um tratamento novo, um novo medicamento, um novo aparelho, tudo isso aumenta os custos. Nós temos um sistema de saúde que é centrado na doença. Você não existe para o SUS e não existe para os planos de saúde. Só vai existir quando? Quando você ficar doente. Nessa hora, você entra num hospital e aí o plano de saúde ou o SUS tem que arcar com todas as despesas, mesmo que elas sejam exageradas e muitas vezes inúteis. Esse tipo de situação não tem condição de sobrevivência. Os planos vão quebrar e o SUS vai quebrar também, mais do que quebrado, mais do que já está quebrado. Por quê? Porque a população está envelhecendo. A faixa populacional que mais cresce é aquela acima dos 60 anos de idade, justamente aquela que vai ter problemas crônicos de saúde, problemas cardiológicos, vasculares, derrames cerebrais, diabetes. Nós temos uma população que engorda sem parar, 52% dos brasileiros estão acima do peso. E a obesidade é um pacote, junto com ela vem pressão alta, diabetes, problemas reumatológicos, ortopédicos, é o joelho que sofre, tem que colocar prótese, são tratamentos caríssimos. Nós só temos uma alternativa. Essa alternativa o que é? É focar o sistema de saúde na prevenção. É evitar que as pessoas envelheçam em mau estado de saúde, porque aí o tratamento delas vai sair muito caro e não há sistema de saúde no mundo capaz de arcar com todas essas despesas. Ou a gente encara esse problema de uma população sedentária, que não faz exercício de jeito nenhum, que come mais do que devia e que envelhece, ou nós convencemos as pessoas de que elas precisam fazer exercício, de que elas não podem comer tudo que lhes é oferecido, que elas têm que se movimentar, ou então não vai haver dinheiro no país para arcar com os problemas de saúde dos brasileiros. CI, ó, prédio. É difícil, Irene. É mesmo, é difícil.